Piero, me fala uma coisa, você é jovem, muito, né, dá pra ver que você tem uma fé abundante Uhum. e muito bem-sucedido. Indo pro lado das finanças, o que que você acha que faz as pessoas não ganharem dinheiro? Por que que elas falam: "Não, eu quero ganhar dinheiro"? Foi o que você falou, quer, mas a gente tem que fazer por onde, tem que Uhum. traçar o nosso caminho. O que que faz as pessoas desistirem no meio do caminho, não terem a persistência e não ganharem dinheiro? Mentalidade, hein. Sabe por quê? Olha só que interessante, 2019 eu fui para os Estados Unidos, e aí eu fui no maior evento de marketing e vendas do mundo. Aí eu não falava inglês. Fui pegar meu fone de tradução simultânea para o estádio de beisebol, 35.000 pessoas. Eu falei: "Uau, coisa linda, né, ser americano fazendo evento, saía fogos". O cara chegou de paraquedas no evento, assim, eu nunca tinha visto aquilo. Pá, pousou de paraquedas no palco. Falei: "Nossa, coisa louca". Eu falei: "Nossa, vou pegar meu fone de tradução simultânea, afinal de contas vai começar o evento". A mulher falou: "Senhor, I'm sorry, you don't speak English, o problema é seu, se você não fala Uhum. inglês". Aí eu falei: "Nossa, eu paguei uma fortuna pra vir nesse evento, agora eu não sei o que eu vou fazer". Enfim, sentei, tinha 4 amigos junto comigo, aí toda vez que a plateia aplaudia, falava alguma coisa meio interessante, eu: "E aí, o que que falaram?". Pegava ali algumas coisinhas, anotava no bloco de anotações. Chegou no final do primeiro dia, eu já estava entediado, eu falei: "Eu vou ficar 4 dias 3 dias aqui sentado". Falei: "Caramba, como é que pode? O que que eu faço?". E aí eu tenho mania de conversar com a minha mente. Eu converso comigo mesmo, eu tenho esse hábito de conversar. E quando eu vejo que é para alguma coisa que vai alguma coisa que tenta uma setinha ruim, na hora eu já paraliso e já levo para uma potência grande. E minha mente já estava tipo assim: "Pô, não valeu a pena você vir pra cá. Pô, você perdeu dinheiro, você perdeu mais de 40.000 reais e tal, tal, tal". Aí na hora eu joguei pra minha mente assim: "Tá, então me fala qual é a solução, o que eu preciso fazer para que esse dinheiro possa voltar de forma exponencial, pelo menos 10 vezes mais". Por que 10 vezes mais? Porque o evento naquela ocasião chamava 10X Growth Conference. A promessa era: "Eu te faço crescer 10 vezes mais". Aí minha mente não tinha resposta, daqui a pouco, bum, por que você não traz o cara do evento, o dono, para o Brasil? Eu falei: "Como é que eu vou trazer o dono do evento para o Brasil, sendo que eu tô sentado aqui, na arquibancada, Não fala inglês? não falo inglês, o cara tá no palco, eu não conheço ninguém". Aí eu comecei a ir pra umas técnicas de network que eu aprendi com um cara chamado Jordan Belfort, que é o Lobo de Wall Street, aquele filme com o Leonardo DiCaprio. E eu comecei a ir por essas técnicas. Aí eu comecei a ver se tinha algum amigo comum no Instagram, putz, nenhum. Aí eu comecei a ver o site do cara, quem que era os presidentes, CEO, quem era todo mundo das empresas. Aí eu falei, o americano tem mania de ter a foto deles, assim, pra eles é orgulho. Manda um e-mail, você vê a fotinho dele lá, com o cargo dele e tal. Aí eu vi a foto dos caras, eu falei: "Preciso encontrar um desses caras no evento". Acabou que, no final do primeiro dia, eu tô indo no banheiro com um amigo, e aí eu olho pro stand assim, o stand deles, eu falei assim: "Cara, aquele é o presidente, não é?". Peguei meu celular, falei: "É o presidente, é o presidente, é o presidente". Falei: "Cara, vem comigo, só traduz que eu vou te dizer". Falei: "O que que foi?". Só traduz. Cheguei no stand, foi muito prazer, sou Pedro Tavolaz, sou presidente da DTS Group, maior empresa de eventos do Brasil. E se fizer sentido eu levar o Grant Cardone para o Brasil, eu consigo colocar 10.000 pessoas para ouvi-lo falar e abrir todo o mercado no Brasil e América do Sul. O cara: "A gente consegue fazer uma reunião amanhã?". Aí eu rasguei meu inglês, né, rasguei. Fui lá, falei assim: "One minute, please". Rasguei o inglês, né. Aí eu olhei a agenda, aí eu não tinha agenda, eu tinha agenda, mas eu falei: "Vou dar uma agora eu tô por cima", porque eu vi que o cara queria. Aí eu falei: "Ó, não tem agenda", meu amigo trazia: "Pô, não tem agenda, mas vamos fazer uma reunião na terça-feira". Enfim, resumindo a história, eu fiz reunião, fechei contrato com o americano pra trazer esse cara para o Brasil pela primeira vez. E aí eu falei: "Eu quero levar o conceito 10X para o Brasil". Qual é o conceito 10X? Você crescer 10 vezes mais no curto espaço de tempo. Porque quando você perguntou sobre dinheiro, na escola, os nossos pais não nos ensinam a pensar grande. Esse cara mudou minha vida desde 2019 para cá. Porque a minha empresa era uma empresa muito bem-sucedida, a minha empresa, estava no ápice, e aí fechei contrato, fui para Miami gravar uns vídeos com ele de criativos. Sentei na sala dele, muito prazer, estava com uma tradutora. Ele falou assim: "Quanto que a sua empresa vai crescer esse ano?". Eu falei: 30%. Aí ele falou: "Todo brasileiro pensa pequeno assim?". Cara, aquilo foi um choque pra mim. Porque eu falei: "Cara louco, todo brasileiro pensa pequeno assim? Ele não sabe qual é a dificuldade do Brasil, 30% é muito, minha empresa vem crescendo 30% todo ano". Daí ele falou: "Eu não vou fazer negócio com alguém que tem uma mentalidade diferente da minha. O que você precisa fazer para sua empresa crescer 10 vezes mais?". Eu não tinha resposta. Por quê? Aí que entra o problema da mentalidade. A gente aprende a ter planos 30% a mais ou a menos do que a gente alcançou. Ninguém tinha chegado pra mim e falou assim: "Ó, cara, o que que você tem que fazer? Vocês, o que que você precisa fazer para vocês realmente, sair de 200.000 inscritos aqui no canal, aqui no Spotify e no canal de vocês, para vocês irem aí para 2 milhões? O que que vocês precisam fazer?".
O que vocês precisam fazer para ter 10 vezes mais dinheiro na conta de vocês? Aí o cara, ninguém tinha me feito essa pergunta. Aí eu buguei minha mente. Eu falei assim, não sei. Ele falou, então tá bom. A gente só vai gravar os vídeos no final da tarde e eu preciso da resposta. Senão eu não vou pro Brasil. Cara, e acabou a reunião. E eu fiquei louco, peguei uma folha de sulfite, minha cabeça começou a fritar. Aí eu tinha a resposta. Depois de algumas horas, eu tinha a resposta. A resposta é: eu preciso abandonar os clientes que eu atendo hoje e eu preciso ir pro palco e ser o dono do conteúdo, ser o dono dos eventos, criar o meu ecossistema por trás desse negócio. Só que, voltando, tudo isso para voltar à sua pergunta. O problema das pessoas não enriquecer é mentalidade. Elas precisam pensar de forma 10 vezes maior do que elas pensam hoje. Elas precisam pensar de forma disruptiva. Porque se eu não tenho uma mente, eu só vou alcançar um resultado baseado no tamanho da minha mentalidade. Se eu tenho uma mentalidade medíocre, eu vou ter resultado medíocre. Se eu tenho uma mentalidade exponencial, eu começo a pensar de forma exponencial. Eu estava num evento, eu estava lá em Israel, e aí a gente fez uma dinâmica com o pessoal, que a dinâmica foi: quanto que você vai faturar? Daí um colocou lá, eu vou faturar 1 milhão esse ano. O outro, eu vou faturar 2 milhões. Eu falei, você me permite colocar só um zero a mais aqui? Só um zero a mais. Que mal tem um zero a mais, né, cara? Não é bom um zero a mais? O zero a mais é maravilhoso. Um zero a mais. Aí coloquei um zero a mais. Aí qual foi a pergunta? Olha só, para você faturar 1 milhão de reais, você já tem um plano para faturar. Você tem? Todo mundo tem. Ok, para você faturar 1 milhão de reais, você já sabe como fazer, não sabe? Sei. Tá, então agora me fala o que você precisa fazer para faturar 10 milhões. Cara, não sei, mas tem um caminho aí, tá? Quem que você precisa se tornar? Com quem você precisa se conectar? Quem que você precisa abrir mão da sua vida? Porque talvez o time que a gente tenha hoje não é o time que vai nos levar a fazer chegar no 10x. E enriquecimento é uma questão de mentalidade. Quando minha mente vira, está focada nisso, vem para isso, tudo muda. E tem uma coisa que eu acredito de verdade, tenho certeza que vocês também partilham desse princípio. No início, é mais importante o hábito de poupar do que o hábito de ganhar. Porque se eu crio o hábito de poupar, um ritual de poupar, poupei, aí daqui a pouco eu vou aprender o quê? A ganhar e multiplicar. Porque não adianta nada eu aprender a ganhar e multiplicar se eu não tenho o hábito de poupar. Aí devora tudo a minha plantação. Mas enfim, espero que eu tenha respondido aí. Não, eu achei legal o que você falou, agora você falou de network, que eu vejo que você fala muito sobre isso de network. Sim. E a gente que trabalha com o público, eu trabalhei muito tempo, e você também, o André trabalhava em banco, tudo mais. Uhum. A gente tem essa coisa de, né, vai falar ali, fala aqui, a gente conhece ali, e a gente quer que chegar, a gente chega, de um jeito ou de outro a gente chega. Sim. Mas você comentou das técnicas de network, né, que você aprendeu até que faz o Lobo de... Sim. Isso, né? Sim. Quais são essas técnicas que é importante para as pessoas que estão assistindo? Boa, forte, pergunta boa. A primeira delas é... Você tem 3 segundos para impressionar alguém numa primeira apresentação. 3 segundos. Mentalmente falando, sua mente já fala o seguinte: essa pessoa tem sucesso ou não, essa pessoa tem credibilidade ou não. Você tem 3 segundos. Sem você abrir sua boca. Por isso que eu falei que quando eu encontrei o presidente da empresa, eu fui cumprimentar ele. A maneira que eu cumprimentei ele de maneira firme, olhei nos olhos dele, prendi a atenção dele e já falei exatamente o que ele queria ouvir. Porque depois dos 3 segundos é o primeiro impacto. Então tem um primeiro impacto para quem eu não conheço. Ok, fomos. Entrando mais precisamente em network, eu preciso aprender a entender sobre pessoas. Por que eu preciso entender sobre pessoas? Porque network se trata de pessoas. Aí a gente vem para 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que eu preciso entender, que existem os nossos amigos íntimos. Os amigos íntimos, eles estão conosco não pelo que a gente tem. Eles estão com a gente pelo que a gente é. Aí ponto, acabou. Você pode estar na sarjeta, você pode estar passando dificuldade, você pode estar onde for, ele vai lá te buscar. É o íntimo. Então, se você tiver 5 na sua mão, você é uma pessoa mais rica do mundo, porque dificilmente você vai ter 5 amigos íntimos aqui. Depois a gente vem pro segundo tipo de amigos, que são os mercenários. Que eu vou chamar de... Vamos colocar pessoas, vai. Mercenários. O que são os mercenários? Os mercenários parecem que são íntimos, mas não são íntimos. Então, portanto, não abra seu coração para eles. Porque quando eles sabem o seu coração, em algum momento eles vão te deixar. Por quê? Os mercenários estão com você pelo dinheiro, pelo que você pode proporcionar para eles. E nós vamos encontrar muitos mercenários no meio do caminho. Muitos. Mas não fica chateado, porque em algum momento ele vai te deixar. Ele está ali com você por um tempo, e alguém se aparecer para dar uma coisinha a mais para ele, ele vai embora. Então eu preciso entender sobre os mercenários. Porque o mercenário está buscando dinheiro. Ele quer dinheiro. Se ele sabe que você sabe que ele quer dinheiro, então ele vai embora em algum momento. O terceiro tipo de pessoas que eu preciso entender, falamos sobre os íntimos, falamos sobre o mercenário que ele quer
o dinheiro, que na verdade é como se fosse o governante ali. Aí vem o terceiro tipo de pessoas, são os missionários. O que são os missionários? O missionário não tá aí nem aí pra dinheiro, ele não tá nem aí pra poder, né? Eu tenho um amigo que é especial, que é o Carlos Wizard. É um cara que é bilionário. A gente faz algumas coisas juntos, ele me chama pros eventos dele, eu chamo ele pros meus eventos, a gente faz live junto, a gente faz podcast junto, a gente faz uma série de coisas juntos. Piero, vai ter esse projeto lá, você quer doador? Carlos, vai ter isso aqui, você quer doador? Ele não tá mais pelo dinheiro, ele não tá mais pelo poder, ele está pela missão. Então, são os missionários. E aí, olha só que interessante, e o quarto, que são Judas, que em algum momento ele vai te trair, tá tudo bem, deixa ele embora, porque o Judas morre na própria traição. Judas é quem te promove, na verdade. Se você tiver essa mentalidade, isso é muito poderoso. Porque o Judas vai te promover sempre. Ele vai te trair, mas ele vai te promover. Judas que levou Jesus pra cruz. O Judas que nos faz realmente... O problema é quando o Judas rouba o nosso coração e a gente fica preso lá no passado. Só que, por que eu tô dizendo isso? Porque network é você conhecer o coração das pessoas. Se eu sei... E tá tudo bem conhecer o coração das pessoas. Se eu sei que teu coração é dinheirista, eu vou falar com você sobre business. Eu tenho um sócio chamado T. Harv Eker, que é o autor do Segredos da Mente Milionária. Não sei se você já leu esse livro, mas é um livro incrível. Livro. Ele é meu sócio no Brasil. E quando eu fui me relacionar com o T. Harv Eker, a primeira reunião que teve, eu apresentei uma planilha financeira para ele de quanto que a gente ia ganhar durante o ano. Porque eu sabia qual era o coração do cara. Se eu sei qual é o coração dele, eu vou entregar para ele o que ele quer. Em contrapartida, eu fui falar com um Grant Cardone americano. Ele não queria dinheiro, ele queria poder. Por que ele queria poder? Porque ele é o governante. Então eu fui dar para ele poder. Vai ter 10 mil pessoas sentadas num evento para te ouvir. Eu não falei para ele que ele vai ganhar X mil dólares. O X mil dólares veio depois. Cara, eu quero esse negócio. Aí quando a gente tava negociando um negócio com a Michelle Obama, a Michelle Obama não tá por dinheiro mais. Ela está por missão. Michelle, tem esse projeto social, você quer? Eu quero. Ou seja, se eu entendo o idioma do coração das pessoas, eu me relaciono com elas, eu entrego primeiro o que elas querem, não estou preocupado com o que eu quero, primeiro o que elas querem, e depois elas me dão o que eu preciso. Então é a chave poderosa do network. Uma terceira chave poderosa é que eu me relaciono 100% estrategicamente baseado... Você tem que entender que network é como se fosse ciclos de influência. Ciclos de influência. Se eu quero ser político, eu preciso estar inserido onde estão os políticos. Aonde estão os políticos? Pô, a maior parte deles está em Brasília. Tá bom, eu vou para Brasília, então eu preciso me relacionar. Eu falo que nós precisamos ter... Vou falar 7 só aqui. Nós precisamos pertencer a 7 tribos para que você tenha um bom network. Você precisa conhecer um bom político, que daí você acessa toda a cadeia dos políticos. Você precisa conhecer um empresário muito respeitado, porque daí você acessa toda a questão dos empresários. Você precisa conhecer uma celebridade, porque daí você acessa todo o nicho das celebridades. Você precisa conhecer um influencer muito conhecido, muito influente, por quê? Você acessa toda a questão dos influencers. Você precisa conhecer um líder religioso, porque daí você acessa o líder religioso e tudo mais. Aí você precisa ter um bom advogado, porque você acessa exatamente as questões de leis e enfim. Então, eu faço network baseado nisso, tá? Então, eu quero política, eu sei ali com quem eu vou. Eu quero... Então, são estratégias... E daria pra gente ficar aqui, sei lá, uns 3 dias falando sobre network. Mas eu me baseei... Eu vou me moldando, eu vou me direcionando estrategicamente. A pergunta que eu me faço sempre é... Tá, se eu quero crescer 10 vezes mais, aonde é que tá a pessoa ou as pessoas que vão me fazer exponencializar isso? Quais ambientes que eu preciso frequentar, onde essa pessoa frequenta? Eu preciso pagar a mentoria para estar com ela? Eu vou pagar, então. Eu preciso... É internacional? Eu vou para os Estados Unidos e vou fazer lá, então, com ele. Então, eu sempre faço... Eu particularmente, faço dessa maneira.